de 69 empresas, de 69 empresas, raramente era uma pessoa que estava lendo o polo gesseiro utilizando uma máscara, né? E aí por aí vai. Nós fizemos explicamos as importâncias de um dos equipamentos, né? Isso é somente um dos, não é só equipamento, tem toda uma normativa. E aí tivemos que fazer noticiar o Ministério Público do Trabalho quanto à condição que encontramos lá os operários trabalhando. Isso aí não é só no polo gesseiro. Cara, tu vai, é fácil, às vezes tu passa E com trabalho conjunto, né, Wesley? Trabalho conjunto. E aí eu vi o Lázaro aí, eu tive com o Lázaro num Abril Verde em 2017. Depois, por algum motivo, eu fiquei muito adentro do trabalho da fiscalização, não tive mais nenhum contato com o Lázaro, né? E aí a gente precisa trabalhar isso em conjunto, porque a gente, aonde passa, encontra esse tipo de problema, tá? Nós estamos apurando uma série de acidentes, tá? Onde boa parte deles, né? Boa parte mesmo, tem negligência quanto a não ter o registro profissional, a quando não ter registro no CREA e sequer trabalhar com segurança, né? Nós estamos com muitos, provedor de internet que o cara morre eletrocutado no poste quando vai subir, e aí por aí vai. A gente passa em prédio que o cara está fazendo uma recuperação de fachada, está num balancim, tu não encontra o cara de capacete, um cinto está lá abaixo, uma corda reserva, nada. E aí isso atende talvez até cada não vez estejam mais. registrados, não devem estar nem na estatística, né? Justamente, deve não estar nem na estatística, e aí às vezes a gente vai. Se tu for buscar isso lá naquele cadastro de acidente de trabalho, de repente nem foi colocado lá, né? Mas aí, assim, a gente tem feito nosso trabalho. Teve a apurar, não tem registro, nós lavramos auto-infração por falta de registro, e aí comunicamos os órgãos com relação à situação. Eu acredito que o Lázaro já deve ter recebido lá pela regional uma série de ofícios, principalmente aqui da CAPA, que é uma comissão que a gente foi criada aqui pelo presidente Luiz, que é a Comissão de Avaliação e Prevenção de Acidentes, aonde... Eu estou numa reunião com vocês, viu, Wesley? Eu não pude participar. A segunda reunião da CAPA, eu estive lá, inclusive, tratando disso. Isso, verdade. E a gente tem como estreitar bastante o nosso relacionamento aí, inclusive para fins de capacitação, em razão dessas mudanças normativas recentes, viu, Wesley? Eu creio que a gente pode, de alguma forma, agregar valor para que, mutuamente, tanto o CREA quanto a Superintendência Regional do Trabalho, Inspeção do Trabalho, a gente possa fazer um trabalho conjunto bem bacana e de capacitar, ajudar também nessa questão da capacitação. Acho que a gente pode estar junto também com vocês nisso aí. Pronto, eu vou dar depois eu tenho o teu contato aqui no meu celular, deve não ter mudado de 2017 para cá, né? Teve uma mudança, Wesley, mas eu já mando no WhatsApp aqui para ti o meu novo contato, tá certo? Tá. Para que fique tranquilo aí para ti. Que aí a gente já conversa, porque a gente tem interesse, encontra muito esse tipo de problema, tá? E muitas das vezes não tem um profissional da segurança. E às vezes o engenheiro, o profissional de engenharia, ele acha que ele não deve prezar pela segurança de quem está trabalhando com ele, que a gente sabe que tem, né? Pelo menos uma disciplina de segurança do trabalho na faculdade de engenharia tu cursa, né? Eu cursei na estadual. E por aí vai. A gente não pode dizer que não conhece as normas regulamentadoras, porque elas são faladas na universidade. Então, assim, fica aqui a introdução todo o meu apelo com relação trabalho, a isso. Aqui eu vejo que os profissionais da segurança estão aqui. Então, assim, às vezes o CREA chega lá, conversa, orienta, cobra, explica, olha, não, infelizmente eu não posso obrigar o cara a descer do balancim, da escada, de determinado local, por não estar com o cinto tá lá abaixo, por não estar com um capacete, né? Mas a gente deixa a orientação e quando o caso é bem maior do que a gente imagina, a gente tem noticiado o Ministério Público do Trabalho, porque assim, a gente tem que prezar pela segurança. Às vezes a segurança não está só lá dentro daquela obra, só naquele serviço, está quem está lá fora. Às vezes cai uma pessoa lá de fora, lá de dentro da obra, lá fora, ainda afeta uma outra pessoa, não só uma pessoa com qualquer outro tipo de equipamento, né? E tem acontecido bastante. O impacto não é só com ele, né? O impacto é com a sociedade, com a família, com todos. Né? O impacto é bem maior do que aquilo. E se a gente for parar para pensar, é só olhar todos os acidentes que têm acontecido nos últimos anos. Wesley, você tem uma ideia, meu amigo? Só para te ajudar você aí, tá? 68% de todos os trabalhadores da área da construção no Maranhão estão na informalidade.
Então, quando a gente pega mesmo as estatísticas oficiais de acidentes e adoecimentos na construção, isso certamente será potencializado em razão do aspecto da informalidade. 68%, de 58% a 68% isso varia. Tá? É um número assim, absurdo, que aumentou muito nesse período agora de pandemia. A gente não tem Ou dúvida. seja, as nossas estatísticas temos 68% a menos de registros de ocorrências. Eu não diria que é diretamente proporcional, Jaqueline, mas assim, certamente não é bem, tão bem diretamente, mas significativo. muito, 68% é muito, né? E assim, a gente sabe, a gente chega às vezes numa obra, o cara está com a farda de uma outra obra, de uma outra construtora que ele trabalhou há algum tempo e não devolveu. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de investigação. Será que essa obra aqui ainda é daquela construtora, ainda é... Fiscalizar só sabe quem vai para o campo e conhece. É duro, tá? Porque tu vai cobrar uma pessoa a cumprir o que determina as normas e as legislações, né? E aí tem todo um trabalho, a gente tem trabalhado a forma de conscientizar. Eu até digo hoje que para algumas pessoas eu educo pelo caos, né? A pessoa chega zangado lá no CREA porque foi autuado, senta aqui, mostra um vídeo de alguma coisa que aconteceu. Ano passado eu recebi uma pessoa lá no CREA que estava soltando fumaça pelo nariz porque foi autuado uma clínica dele. Eu sentei ele do lado aqui do meu computador e mandei ele olhar um vídeo daquele acidente que aconteceu lá no Hospital Batim, no Rio de Janeiro. Ele disse, é isso que tu queres? Pois é isso que pode acontecer. Lá foi um relé de R$50. E tu ficou com todo aquele problema. Um relé de R$50. Mas faltou o quê? Faltou acompanhamento de um profissional devidamente habilitado para acompanhar, checar as manutenções, ver como é que foi instalado, tá? Ano retrasado, caiu de um poste lá em Santa Inês um operador de instalação de internet, né? Foi eletrocutado, caiu e morreu. Ano passado, no final do ano, um da SEMAR, e por aí vai, que presta serviço para a Equatorial. Se eu for citar são diversos acidentes que estão ligados diretamente à saúde e à segurança do trabalhador, tá? E que tem norma, que agora ficou, na minha opinião, ficou mais rígida, que tem como fiscalizar mais minuciosamente, por isso a parceria aí com o Sinteste, né? E para que a gente possa cobrar, né? E aí isso aqui é de quem é de direito. Como é que funciona a fiscalização do CREA? Isso aqui é de direito ser cobrado por ministério tal, por secretaria tal. Então, vamos fazer um termo de cooperação técnica. Eles vão do lado da gente, porque o CREA não tem poder de embargo, tá? O poder de polícia do CREA é um poder de polícia administrativa, né? O que é que a gente tem buscado força? A gente tem buscado força nos órgãos que têm poder de embargo, né? Que tem poder de parar. Tá aqui, ó. Isso aqui, quem para é Secretaria Regional do Trabalho. Então, vamos fazer uma operação com eles, leva eles debaixo do braço da gente dentro do carro e vamos chegar lá e tentar resolver isso. Porque está tomando uma dimensão gigantesca. E aí é só olhar os acidentes que estão acontecendo, tá? Eu não preciso dizer nada, não estou colocando medo em ninguém, mas é a realidade que a gente tem encontrado na rua, tá? A realidade mais do que nua e crua, né? E às vezes muito dolorida, quando se chega lá que já tem vítima, agora recentemente caiu tá com 3, 4 dias, caiu um pedaço de uma marquise num mini shop, num centro comercial na Holandês. Uma marquise de mais ou menos 1,5 por 1,5 m com 20 centímetros de espessura. Graças a Deus, não tinha ninguém embaixo. Tá? E por aí vai, e aí a gente conversa, a gente explica, é um trabalho dolorido, mas a gente tem que fazer porque a gente fiscaliza para proteger a sociedade. Essa que é a principal missão do CREA. E muitas pessoas confundem, eu pago o CREA não faz nada por ti. Realmente ele não vai fazer. A principal missão do CREA é fiscalizar para proteger a sociedade dos leigos e maus profissionais. A gente nunca pode esquecer disso. Quem faz algo pelo profissional é a entidade de classe. E aí, conselho é uma coisa, entidade de classe é outra. Tá bom? Muito bom, Wesley. Bom saber, né? Mais uma parceria aí, né? Para nós, profissionais de saúde e segurança. E bom saber que vocês estão, né, procurando se especializar e entender mais das nossas normas. Muito bom. Obrigada, tá? Nada, com 2 ordens.
Eu queria lembrar a todos que o certificado vocês vão receber por e-mail. Não teremos sorteio hoje, mas, todavia, entretanto, né, eu recebi informação que todos os participantes que apresentarem o certificado lá na Navigare vão ganhar 20% de desconto no curso de pós-graduação de especialização em segurança do trabalho. Muito bom, né? Então, só apresentar o certificado que todos têm 20% de desconto. Eu vi que perguntaram no chat se vai ter lista. O Forms que foi passado ontem foi somente um sorteio. Hoje não teremos sorteio. Hoje foi dado 20% de desconto para todo mundo que quiser fazer o curso de segurança do trabalho lá na Navigare. Tá bom? Agora vamos para o case da VLI com Edmilson. Edmilson, tudo certo? Ok, tudo certo. Vou compartilhar aqui, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Vamos conhecer o case da VLI. O que eu tenho aqui, Edmilson, são os indicadores de SST, da coleta de dados à análise crítica dos resultados. Positivo. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Tá, sim. Quem tiver pergunta Tá. para o Edmilson, pode ir colocando no chat, que na fala dele, assim que terminar, eu vou passando para ele aqui, para ele fazer umas perguntinhas. E como eu estou compartilhando, eu não consigo, né, ver aí também o chat. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Posso... Tá sim, Edmilson. Pode começar. Então, vamos lá, gente. Boa noite, tá? Vou falar um pouco aí sobre os indicadores de saúde e segurança do trabalho, na coleta de dados, até análises críticas, tá? Eu sou Edmilson Souza, hoje eu estou como supervisor de segurança da VLI Portos Terminais Norte e Nordeste, que compreende aí 4 estados, né? Maranhão, Tocantins, Ceará e Sergipe. Já estou na área de segurança há 24 anos, tá? Trabalhando em alguns polos aí, compartilhando conhecimento e também aprendendo muito aí dentro do princípio de aprendizagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre o nosso sistema de indicador, né? E aqui eu quero falar mais da essência, né, do nosso sistema de registro de indicadores de saúde e segurança, né? Que a gente chama que já a essência já começa, né, pelo nome, né? Trava-Gemba, né? Que for a origem da palavra do Gemba, né? Gemba é chão de fábrica, né? É onde se eu for falar de restaurante, é onde as refeições são servidas, né? Então, assim, a essência do nosso sistema é justamente essa. É um sistema que ele não é parametrizado, né? Nem foi feito pensando no executivo, ou somente no executivo ou na liderança, mas pensando, de fato, lá no chão de fábrica, né? Nas pessoas que executam as atividades e aonde, né, as ocorrências e os acidentes acontecem. Então, essa é a primeira, né, essência do nosso sistema de segurança, tá? De indicadores de saúde e segurança, tá? Os ganhos que nós tivemos com esse nosso sistema, que nós implantamos aí em 2018, ele vem evoluindo bastante aí, principalmente através do sentimento de empatia, de ouvir as pessoas que usam o sistema, né? A questão do lançamento das atividades em campo da liderança em prol da redução de riscos, tá? Indicadores disponíveis e atualizados diariamente para tomar as decisões, isso aí foi primordial. Imagina hoje, né, um líder executivo de uma empresa, ou um diretor, ou um gerente geral, ou um superintendente, né, seja qual for a hierarquia da empresa, quantas decisões eles têm que tomar, e muitas dessas decisões ele precisa, né, ter um embasamento, né, de entender como está, né, os indicadores de segurança dentro da sua organização. E muitas das vezes eles não têm, né, esses indicadores na mão. Então, isso aí foi outro ganho muito grande para a evolução cultural da nossa liderança e para tomadas de decisões, né, bem assertivas, tá? Outro ponto é proporcionar responsabilidade e engajamento da liderança com valor e cuidado genuíno. E aí, dentro do nosso sistema, aqui eu estou falando só do Trava-Gemba, né, que é um dos nossos sistemas de indicadores, ele é mais robusto. Eu tenho aí as ferramentas, principalmente ferramentas comportamentais, eu trouxe aí 4 ferramentas, né, para falar aqui do nosso case, né? Ferramenta comportamental. Coloca ocultar aí, ó. Tem na sua tela, tem uma tela chamada parar compartilhamento e tem a ocultar. Pode clicar em ocultar aí que some, ok. Obrigado, Fábio.
E aí, a ferramenta de diálogo comportamental, a gente tem aí o diálogo de saúde e segurança, análise de risco, presença no campo e inspeção, tá? Que são as ferramentas disponíveis que a gente tem nesse Trava Gemba. Como funciona, né? O líder em campo com ferramenta de segurança com foco na identificação e redução de riscos, lançamento de forma prática no app S2, que é esse app que está do ladinho aqui azul, né? Então, a gente tem um app hoje, que é onde os empregados da VLI, eles têm acesso a esse app e também um Forms, que você pode fazer lançamento direto, e atualização do relatório diário. Então, assim, esse relatório ele é atualizado diariamente, ali, né, a nível de companhia de toda a organização VLI, para que os nossos líderes executivos, né, independente da diretoria, eles tenham acesso a informações atualizadas para as tomadas de decisões. E aqui é um pouco do nosso sistema, né? Quando você entra no nosso sistema lá, ele pergunta lá a questão se você é um líder formal ou não. Quando a gente fala de líder formal, a gente está falando aí de cargo de gerência, né? Gerente geral, gerente de área, supervisores. E quando você fala que não é um líder formal, ele vem aqui para a identificação de outros colaboradores, né? E cargos como os guardiões, que é um programa muito forte que tem na nossa empresa, os guardiões de segurança, os tubarões, equipe de saúde e segurança, e aí você também tem nenhuma das opções anteriores. E aí você já começa a fazer aqui o registro, né, do seu indicador, que já é essa segunda máscara aqui, que vem justamente quando você vai fazer, qual o registro que você está fazendo, né? Se é um DSS, se é um diálogo comportamental, se é uma análise de risco, se é uma inspeção. E aí você lá no campo já faz esse registro através do nosso sistema do S2, tá? Para essas ferramentas, e aí vai fazer, vai contabilizar em nosso sistema tudo que a gente está fazendo aqui. Aí, quando eu falo, né, gente, da questão de sistema de segurança, e isso eu acho que é o grande case, eu acho que que a gente está fazendo, não é só o sistema, é a essência, né? A gente vê que a maioria das empresas, das organizações, a gente centraliza as informações de segurança na área de segurança, né? E quando, por exemplo, o Edson Matos vai querer tomar uma decisão, ele é um gerente operacional, ele liga lá para o gerente de segurança para saber qual é a decisão que ele tem que tomar com base nos indicadores de segurança. Então, de qualquer forma, né, através de um viés inconsciente, a gente vai construindo uma cultura dependente na organização, porque os indicadores estão centralizados na área de segurança, né? O todo não tem conhecimento dos indicadores, né? Então, a gente aqui, através do mapa da empatia, a gente criou uma cultura buscando conexão e agregando valor à organização e fazer a gestão de indicadores por exceção e não por burocracia, né? A gente não quer criar só número, nem simplesmente criar um sistema de indicadores de segurança. A gente quer ter algo que tenha essência, né? Que nem eu falei lá do Gemba, que a gente sirva as pessoas, né? E a melhor refeição são os melhores indicadores para a tomada de decisão, desde quem está lá na base, lá do mecânico, do eletricista, até o nosso diretor executivo para tomar uma decisão com base em gerenciamento de risco. E a gente vai descentralizando, né, os indicadores de segurança, gerando valores para melhor análise crítica dos indicadores. E aí que é o grande ponto, turma. Quando a gente começou a fazer o nosso sistema e as pessoas começaram a fazer registro, a área de segurança continua fazendo registro, mas com o envolvimento do todo, nós ganhamos mais tempo para fazer aquilo que nós temos que fazer, que são análise crítica desses indicadores. O que está sendo registrado no sistema, qual é de fato a realidade, não é só um número, tem que ter qualidade, né? E aí a gente ganhou tempo para fazer essas análises críticas desses indicadores. E aqui eu trouxe uma máscara, né? Aqui só do ano de 2022, né? Nós aí temos aí 26 mil itens registrados no nosso sistema. Eu estou falando aí só de 4 ferramentas, tá? De análise de risco, de diálogo comportamental, de diálogo de saúde e segurança e presença no campo. Nós temos 26 mil registros de janeiro até agora, tá? Na nossa empresa. Aí, quando eu falo aqui da complexidade, né, e da visibilidade do sistema, eu estou falando aí de 5 diretorias, 22 gerências gerais, 84 gerências de área e 297 supervisões, né? E aqui tem um detalhamento por cargo, né? Quantos registros tem? Por exemplo,
Se a Carol Cruz, ela quiser saber da gerência geral dela, como é que está o gerente de área e os seus supervisores em cadastro de indicadores, ele entra agora no sistema, através da home de segurança da nossa empresa, e ele consegue ver em tempo real se as pessoas estão fazendo DSS, estão fazendo diálogo comportamental, estão fazendo as inspeções. E aí, quando eu falo do amadurecimento do sistema, é que um grande ponto, quando eu falo também aqui, parametrizando o sistema aqui no dia a dia, que a gente chama de um sistema vivo, quando a gente ouve as pessoas, né? E tem essa humildade de ouvir as pessoas que usam a ferramenta, que estão lá no final no campo, que é para elas que a gente está fazendo o sistema de segurança, a gente começou já a parametrizar e mudar muitas coisas. Por exemplo, quando eu entro aqui na presença, na presença no campo, no item inspeção, e se eu vou lá nessa inspeção que eu estou fazendo de segurança, e no momento que eu estou fazendo essa inspeção, eu encontro uma não conformidade, o programa já me leva diretamente para o desvio, para me cadastrar um desvio dessa não conformidade. Mas o que é o grande ganho que a gente evoluiu? Há 2 anos atrás, quando eu abri um desvio para o Fábio, quando eu abri um desvio para a Bianca ou para a Jaqueline, eu colocava a ação que eles deveriam tomar. E a gente aprendeu que não é assim. Que quem tem que colocar a ação do que vai ser feito é quem vai resolver o desvio. Então, hoje, nosso sistema é parametrizado para que, quando eu abro um desvio lá para a Jaqueline, quando eu abro um desvio lá para o Fábio, ele aceita esse desvio ou não, ele pode recusar, encaminhar para outra pessoa, ou aí ele aceitar o desvio, ele pode fazer, ele colocação, é ele que determina o que ele vai fazer para tratar aquele desvio, e não a pessoa que está abrindo o desvio. Isso são ganhos que nós evoluímos ouvindo as pessoas, né? O sistema é vivo, e é muito na base da essência de ouvir mesmo os colaboradores da nossa empresa, e a gente vem melhorando aí a cada dia nos nossos indicadores. Aí eu falo assim, qualquer diretor hoje, ele entra em uma das 5 diretorias, se eu for o diretor de postos e terminais ou de ferrovia, eu entro na minha diretoria, eu tenho a visibilidade de todos os indicadores de segurança que eu preciso ter para tomar decisões ou para fazer aí investimentos que eu preciso fazer dentro da minha diretoria. Aí pegando até parafraseando que ontem o Fábio falou uma coisa interessante, o Rubens estava falando sobre a questão de eu só sei que nada sei, né? Aí foi falado uma frase ontem, né? Quem detém o conhecimento tem o poder, e algumas organizações centralizam esse conhecimento aos especialistas em segurança. A descentralização dos registros de indicadores de saúde e segurança vem construindo uma cultura proativa na nossa organização. E é isso que a gente quer. A gente quer evoluir, né, através do nosso sistema de segurança, criando um comportamento e uma cultura não reativa, não calculadora, mas nós queremos ser também proativo. E aí, quando eu quero falar ser proativo, a gente começa a falar mais de qualidade, né? E aí, isso aqui é a nossa grande case, né? A nossa grande evolução, que vem dando certo, porque a gente faz junto, né? A gente não faz somente a equipe de segurança. A gente faz ouvindo o todo, e o todo é lá no Gemba. É lá onde as coisas acontecem. Beleza? Construção de sistema de gestão de segurança deve ser uma prática de ouvir e falar sem melindres, com respeito, né? E isso é muito forte hoje na nossa organização. A gente ouve as pessoas, a gente fala sem melindres e com respeito, né? E, às vezes, a gente ouve coisas que nós não queremos ouvir, mas que são necessárias para dar uma construção melhor para o sistema. E o cliente, muitas das vezes, ele traz muito, né, insights positivos para a gente ir parametrizando, melhorando nosso sistema de saúde e segurança na nossa empresa. Era isso, gente. Muito bom, Edmilson. Parabéns. Só foi elogios no chat, tá? Várias palmas, obrigado. muito bom, excelente, ótimo, muito bom registro, sistema bem democrático, muitos elogios. Parabéns. Obrigado. O Clay Rodrigues, ele perguntou se o Tava Gemba, ele é somente da VLI ou ele é feito para terceiros? Eu entendi, acho que se gestores terceirizadas contratadas da VLI, eles utilizam também a ferramenta, né? O app S2. Não, hoje o sistema ainda está parametrizado ainda, essa é a grande evolução, segundo o case nosso, nós já estamos trabalhando nisso, alguns pontos já tem
de evolução para os terceiros, mas a gente quer que os terceiros tenham acesso ao todo, né? Mas a gente já está parametrizando para isso. Hoje, quando eu falo desses indicadores, desses números, é somente QL e VLI, QL próprio, tá? A Marcele perguntou aqui, parabéns, VLI Edmilson, pergunto qual a data de início do Travagemba. Eu entendo que ele já iniciou para a própria VLI, né, para QL próprio, mas para QL terceiros ainda está em estudos, não é isso? Está em estudo, e a gente tem uma previsão, talvez, aí no segundo semestre de 2022 para início de 2023, né? Porque é bem complexo, gente. Tem todo um software por trás, tem toda uma equipe trabalhando, né, para a gente ter esses dados consolidados, como eu falei, a gente alimenta ele em tempo real, né, atualizado diariamente. Então, imagina, hoje a gente tem 8 mil empregados próprios, quase 15 mil empregados terceiros, né? Então, por aí você tira a complexidade de fazer para o todo. Ótimo sistema, bem organizado. Aí teve uma pessoa que disse, é por isso que eu amo essa empresa, não estou mais, mas ela é sempre um orgulho, a Vitória. O Obrigado, José Wellington Vitória. falou, escuta ativa e muito importante para toda a organização. O Geraldo, quem não sabe onde está, não saberá onde ir ou chegar. Parabéns, Edmilson. Muitos parabéns, Edmilson. Já deu certo, sucesso. Carol Cruz botou aqui, José Wellington botou muito bacana. Só elogios, Edmilson, parabéns. Parabéns, tá? Obrigado, gente, muito obrigado. Muito bom o caso. E tem mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. Esse software ele foi criado pelo próprio time da VLI ou vocês fizeram uma contratação de uma empresa específica para desenvolvimento dele? Aí outro case, né, interno, né, é de prata da casa, né, não contratamos empresa nenhuma, nós mesmos desenvolvemos software, né, então assim é a coisa nossa. Muito bom, prata da casa. Isso aí. Né? Muito bom. O Edmilson, as pessoas, os gestores, eles mesmo recebem, eles já recebem, né, as pessoas que estão a ação, eles recebem automático à medida que registra, vai direto para o e-mail dele, ele cadastra, já vai fazendo as ações, e vocês fazem a gestão de todas as não conformidades, as ferramentas, etc., né? Positivo. A Ok. gente faz análise crítica desses indicadores, porque eu fiz só uma máscara, por exemplo, quando eu falo de desvio grave, crítico e catastrófico. Depois a gente entra lá como especialista em segurança e verifica se aquilo realmente é grave, crítico e catastrófico. Tem muitos leves que são graves, tem muitos graves que são leves, aí a gente entra com análise crítica para tomada de decisão gerencial, né? O próprio sistema faz análise crítica. Fábio, eu estou criando umas perguntas aqui, eu já estou tirando a dúvida da galera aqui. O próprio sistema não faz. Ele já faz a matriz de risco para definir ou Isso. a equipe de segurança faz? Não. Quando você entra no sistema, você abre um item e você fala lá tem a opção, se ele é leve, moderado, grave, crítico ou catastrófico. No caso de um desvio. E assim, como as pessoas ainda não têm, né, gente, o conhecimento, porque eu estou falando do cara lá do eletricista, né? Ele, às vezes, bota lá um desvio leve, que, na verdade, ele é grave. Então, a gente tem esse cuidado de pegar e fazer essa análise crítica. Opa, esse desvio bem que não é leve, ele é grave. E a gente vai lá e faz a análise crítica do sistema, e a gente sobe isso aí depois para reuniões executivas, dizendo, olha, Jaqueline, na tua gerência, a gente está hoje aí com 30 desvios graves, 10 desvios graves, e aí você começa a tratar. E você também tem um livre acesso para navegar o sistema a qualquer hora como executivo, tá? Muito bom. Parabéns, parabéns mesmo, Edmilson. Acho que o Paulo Obrigado. Lázaro quer dar uma palavrinha, quer falar. Edmilson, muito legal, cara. Achei muito interessante o sistema, bacana mesmo. Eu quero aproveitar, então, o seguinte, considerando até o tema do encontro, Edmilson, o sistema já está parametrizado, já consegue, de certa forma, manter as suas funcionalidades e, de alguma maneira, estando conectado com as mudanças na norma regulamentadora número 1, que implementou o GRO e o PGR. Quando você fala, por exemplo, de classificação aí de riscos, né? O sistema, para cada situação, ele leva em consideração a probabilidade, a severidade de cada situação encontrada, de cada perigo, de cada risco. Já existe um link com o PGR? Agora eu quero ver, Edmilson, está vendo aí? Auditor fiscal de trabalho na live, o problema é esse aí, está vendo? É isso aí, meu amigo. Pergunta. Não, Paulo, ainda não existe o link ainda com o PGR, a gente vem trabalhando muito forte esse ano, né, em PGR, não existe.
A gente está parametrizando também o sistema para isso, e tem uma equipe de higiene que está trabalhando forte aí nessa questão da gente fazer esse link aí para ficar de acordo com o que está na norma, na revisão da norma, tá? Aí, como eu falei, a gente trouxe aqui só um spoiler, mas aí eu tenho uma ferramenta que chama de APR, que é uma ferramenta que é onde fala que tem essa questão, não é a R que a gente usa diariamente, é a APR, que aí ela tem essa questão da parametrização da severidade, né, da probabilidade, e aí sim é uma ferramenta bem usada para decisão executiva, até para fim de investimento. Eu tenho 30 milhões, onde é que eu vou atacar esses 30 milhões? Eu vou atacar lá em requisitos legais, porque é onde eu preciso hoje atacar esse dinheiro. Então, lá está mapeado que requisitos legais é um item crítico. Ele vai lá, o gerente executivo, e centraliza a energia dele lá, tá? Muito bom. Bacana. E aí, Paulo, é bacana em cima do que a gente conversou ontem, né? Como é vivo, um sistema como esse roda um GRO automático, né? Você cria as premissas de fazer a sua análise de risco, né? À medida que será levantado os riscos, ele vai qualificando, quantificando, já abrindo plano de ação automático. Então, você vai rodando o GRO automático pela perspectiva da gestão de risco. Pois é, o que eu vi, assim, ele já tem aí mais do que meio caminho andado, né? Mais de meio caminho andado. Fantástica que... Talvez agora é o que ele está falando da integração, né, dos riscos físicos, né, dos riscos de acidente com os riscos de HO. Já parametriza lá os riscos do inventário de risco. Se ele for algum daqueles riscos já foi encontrado como desvio, automaticamente ele já tem a matriz de risco definida e já vai automaticamente, né? Moderado, grave, crítico, catastrófico. Vai facilitar o monitoramento das ações, né? A implementação e monitoramento, ou seja, eu creio que vai ficar muito bacana. Ou seja, mais ainda, né? Nossas APRs, né, elas vão ter essa parametrização, sistema para isso, inclusive a PRHO bem, né? Então, a gente está trabalhando para isso aí, vai evoluir bastante ainda até o final do ano. Muito bom. Muita gente vai procurar a VLI depois disso aqui, tá, Edmilson? Vai ser muito procurado, porque tem muitos elogios, muitas, né, no chat. Parabéns. Bom, estamos aqui para a gente evoluir juntos. Muito bom. Parabéns, Edmilson. Obrigado, já. Eu só queria lembrar, muita gente está perguntando no chat com relação ao material de ontem. Eu já vi que o Fábio já disponibilizou 2 vezes o link para baixar o material da apresentação de ontem. E eu queria reforçar que não tem lista de presença. O Forms de ontem foi para o sorteio. Hoje não vamos ter sorteio. Foi disponibilizado pela Navigare. 20% de desconto para todos os participantes. É só apresentar o certificado, né, de participação desse encontro, que tem 20% de desconto lá na pós-graduação da Navigare do curso de Segurança do Trabalho, tá? Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ok? Agora eu vou chamar o Carlos Eduardo Ferreira. Né, Carlos Eduardo, boa noite. Ele é auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho, médico do trabalho, mestre em saúde pública pela Fiocruz, coordenador do grupo de trabalho, né, da tripartite, de revisão da NR7, e vai conversar um pouquinho conosco aqui sobre essa NR7, né, o PCMSO, nesse contexto do PGR e do GRO. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tá ótimo. Só para me organizar aqui, são 7h47, até que horas mais ou menos eu tenho aqui para fazer minha apresentação? Tu tem 40 minutos? 40 minutos, tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom, tá ok. Antes até, se você me permite... 8h30. Tá ótimo, 8h30, perfeito. Antes até de iniciar exatamente na palestra em si, eu gostaria só de comentar 2 coisas, tá? Que tem a ver com essa questão de revisão de normas, que nós estamos nesse processo já há alguns anos, né? Esses últimos anos agora. Em primeiro lugar, gostaria de destacar uma coisa que é muito importante para todos nós que estamos aqui, que é a questão da nova NR4, que está em discussão. Ela já está na CTPP e tem algumas mudanças importantes que estão sendo propostas, e acho que é importante todos estarem acompanhando isso, né? Inclusive através das suas bancadas, seja bancada patronal, dos trabalhadores, ou através das suas associações, dos seus conselhos, para saber exatamente como é que está sendo encaminhado. Eu acho que isso é de muita importância para todos nós, né? E eu ia sugerir exatamente que todos, na medida do possível, participassem desse processo.
Um outro lembrete que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu coordenei também o trabalho da NR32 e atualmente estou coordenando o trabalho de criação, de elaboração do anexo de agentes químicos da NR9. Na verdade, a gente está propondo o anexo de agentes químicos cancerígenos e algumas alterações também nos anexos 11, 12 e 13 da NR15, porque não tinha como desvincular um assunto do outro. Apesar do nosso foco ser a prevenção, né, a NR9, mas não tinha como desvincular de algumas coisas que estão até hoje lá na NR15. Por exemplo, né, de como você faz a avaliação de um agente químico. Né, isso está descrito lá no anexo 11 da NR15. E a gente está trazendo isso para o anexo 9, né, para o anexo de químicos da NR9. Então, e a expectativa é que agora, já no início do mês de maio, a gente coloque esses textos, são 7 textos, na verdade, em consulta pública. Então, é importante ficar bem atento para isso e vai ser fundamental a participação. Nessa fase inicial, participamos 4 colegas do Ministério do Trabalho, 4 auditores fiscais e 4 colegas da Fundacentro, elaborando esse texto base. E semana que vem, no início do mês que vem, a gente deve estar divulgando isso para consulta. E aí eu espero, certamente, isso essas as opiniões, né, da consulta pública, todas elas viram para o nosso grupo, e a gente espera receber a contribuição de todos vocês, que será fundamental nesse processo de discussão tripartite. Né? Bom, feito esses dois Muito comentários, eu vou... na verdade, Jacqueline, esse foi um processo muito complicado, sabe? Não é um processo simples, não. Ninguém queria meter a mão nessa cumbuca, vamos dizer assim, né? É uma coisa que já está para mudar há décadas, e a gente não conseguiu mudar. Pandora. Pois é. E a gente tem buscado alguns confrontos, vamos dizer assim, como esse. Um deles, a gente vai conversar exatamente agora aqui, na própria NR7, que são os indicadores biológicos de exposição, que ficaram sem alteração desde 1994, né? Isso, e agora nós alteramos. Então, na verdade, eu vou fazer uma apresentação 28 aqui. anos. Pois é, muito tempo sem essa revisão. Lembrando que na literatura internacional, a alteração dos IBS, assim como dos limites de exposição ocupacional, eles se alteram todo ano. Né? A CGH, todo ano, lança o seu livro novo. Na Europa também, você tem a revisão todos os anos. E nós aqui ficamos décadas sem fazer essa revisão. E a proposta, a partir de agora, inclusive, já tem uma comissão que já tem a estrutura dela, mas ainda não foram nomeados os participantes, que farão o acompanhamento contínuo, tanto do limite de exposição ocupacional como dos indicadores biológicos de exposição. E esse grupo, a partir de então, vai fazer esse acompanhamento para a passo com o que a gente tem na literatura internacional. Isso são avanços importantes que nós estamos tendo na parte técnica, né? Nessa área de higiene ocupacional. Mas eu vou falar agora, então, um pouquinho da NR7 na sua articulação com a nova NR1. Tá? Não vou ler a NR7, isso todos já fizeram, né? Mas eu vou estar destacando aqui os pontos mais importantes, que eu acho que foram essas novidades, e principalmente nessa nova visão com relação ao gerenciamento de risco ocupacional. Tá? Eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, um slide que todos já viram, que ele fala exatamente do gerenciamento do risco ocupacional, do programa de gerenciamento de risco e essa relação com o PCMSO. Só para a gente lembrar, o GRO, né, o gerenciamento de risco ocupacional, não é um documento. Né, ele é uma ação da empresa, uma política da empresa. E essa política tem alguns passos. O primeiro é a identificação de perigos e, logo a seguir, a avaliação de riscos. Não vou abordar isso aqui, porque esse não é o tema de hoje. Mas dessas duas ações da empresa, aí sim vem um documento previsto, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e daqui você tira uma informação, que é um inventário de riscos. E isso tem que ser documentado, isso você tem que formalizar. Então, aqui no PGR, a gente já tem, então, um documento. Né? E o GRO tem mais uma fase, que é a fase do controle dos riscos. E dessa fase de controle dos riscos, dessa política, dessa ação da empresa com relação ao controle dos riscos, você vai ter, então, um plano de ação. Né? E daqui, então, que você vai ter esse plano de ação, e esses são os 2 documentos obrigatórios de um PGR. Vários outros podem ser anexados ao PGR, podem participar do PGR, mas esses 2 documentos são obrigatórios. E no nosso caso aqui, o que nos interessa hoje é que do inventário de riscos é que vai surgir o nosso PCMSO.
Antes nós tínhamos uma ligação muito com o PPRA, é óbvio, né? Mas o PPRA tratava de riscos químicos, físicos e biológicos. O inventário de risco, não, ele é muito mais amplo. Ele vai na verdade, tratar de todos os riscos naquele ambiente. E isso aumentou muito o escopo do PCMSO, certo? Então, vamos lá. O PCMSO, ele vai receber informações do PGR, mas ele também vai contribuir com o PGR. Ele vai dar informações a esse PGR dentro dessa integração entre saúde e segurança, que é muito falada, muito desejada, mas pouco praticada. É comum a gente ver serviços de saúde funcionando totalmente isolado do serviço de segurança, e hoje o objetivo nosso é fazer essa integração desse serviço. E por isso que nós fizemos algumas alterações na NR7 visando isso. E quando que acontece essa interação entre PCMSO e PGR? Primeiro caso, na elaboração do PCMSO. Como a gente já disse, né, o médico que vai elaborar o PCMSO vai buscar essas informações inicialmente no próprio PGR. Né? E o segundo momento é na identificação dos riscos. E eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a identificação de riscos, o PGR já traz, mas a partir de agora, o médico também vai colaborar nisso. Isso é muito importante. Às vezes você tem um médico que é um toxicologista, por exemplo. Então, ele pode colaborar muito na identificação de riscos associados a agentes químicos. Ou ele é um otorrino e vai poder ajudar muito nessa questão do ruído. Então, o médico vai participar também na identificação dos riscos. Além disso, nós colocamos atualmente na NR7 uma coisa que era meio óbvia, né? O PGR, assim como o PPRA fazia no passado, ele deve ter a descrição dos agravos à saúde associados aos riscos encontrados. Bom, ninguém melhor do que o médico para corroborar isso. Então, o PCMSO vai incluir também essa descrição dos agravos, que certamente vai ser casada com a informação que está lá no PGR. Né? Outro momento dessa integração, aí é uma informação do PCMSO para o PGR, são as informações sobre doenças relacionadas ao trabalho ou de exames alterados. Isso a gente vai também falar um pouquinho mais à frente, é quando o médico identifica um caso, por exemplo, de uma perda auditiva e informa, olha, em tal setor teve uma perda auditiva. É o que nós chamamos em medicina, em epidemiologia, de evento sentinela. Né? Pode ser até que não tenha relação, mas, olha, teve um start aqui, teve um alerta. Então, esse momento é um momento onde o PCMSO vai colaborar com o pessoal da segurança no PGR. E, por último, e a gente vai discutir mais à frente, é a questão do relatório analítico, que deixou de ser o relatório anual, passou a ser o relatório analítico, e traz também mais ações para o que o médico deve fazer e também ajuda muito nessa integração entre os dois serviços. Né? E vamos falando da NR7, quem precisa atender a NR7? Né? E elaborar um programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO. Bom, todas as organizações e os órgãos públicos que possuem empregados regidos pela CLT têm que elaborar o PCMSO. Essa pergunta é muito frequente, né? Eu tenho um local com um empregado, eu preciso fazer, não preciso fazer o PCMSO? A princípio, todas as organizações que têm seletistas devem fazer, elaborar o PCMSO. Mas existem exceções. Né? Alguma organização está dispensada de elaborar o PCMSO, isso está lá na NR1. O microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte, grau de risco 1 ou 2, que não identifique exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, estão dispensados da elaboração do PCMSO. Só existe essa exceção. Eu sou de grau de risco 3, eu sou de uma clínica, serviço de saúde, grau de risco 3, eu tenho 2 empregados, eu preciso fazer o PCMSO? Precisa. Só quem é do grau de risco 1 ou 2, nessas condições, é que está liberado de elaborar esse PCMSO, certo? Lembrando que essa liberação de ter o PCMSO não desobriga de fazer o atestado de saúde ocupacional. Vamos reforçar isso um pouco mais adiante também, tá? Bom, vamos falar então do PCMSO e aí da responsabilidade da organização com relação a esse PCMSO. A elaboração e efetiva implantação do PCMSO é responsabilidade da empresa. Por isso que, caso não haja um PCMSO, ou haja um problema na sua implantação, quem é autuado é a empresa. Eu estou reforçando isso porque algumas vezes me perguntam, né? Mas a culpa, vamos dizer assim, não é do médico que elaborou? Não. Né? Você tem que contratar um bom médico, uma boa equipe para trabalhar e fazer bem o seu PCMSO.
Mas, se houver algum erro nele, quem vai ser, em um primeiro momento, sofrer as penalidades é a empresa. Eu até faço uma comparação, né? Se você contrata um contador para fazer o seu imposto de renda, se ele errar, quem paga a multa? Você, né? Aí é a mesma situação. Por isso que você, empresa, tem que contratar um bom contador, tem que contratar um bom advogado para defender as suas causas e tem que contratar um bom médico para elaborar o seu PCMSO. Ou uma empresa prestadora de serviços de qualidade que possa prestar serviço com a qualidade necessária que os trabalhadores merecem, né? Além disso, né, é responsabilidade da organização custear sem ônus para os empregados todos os procedimentos relacionados no PCMSO, isso já existia na NR7 antiga, e indicar o médico do trabalho responsável. Aí sim, ela vai ter que indicar esse médico que é o responsável pelo seu programa, né? Antes nós chamávamos de médico coordenador e atualmente nós chamamos então de médico do trabalho responsável, tá? Falando de responsabilidade, eu vou fazer aqui um atalho para falar um pouquinho sobre prontuário médico, porque isso gera muita confusão. A responsabilidade pelo prontuário médico é do médico responsável pelo PCMSO. A empresa não é responsável pelo prontuário médico. E quando eu falo prontuário médico, não é só aquele papel onde ele escreve ou o arquivo digital, caso ele use um sistema digital, não é só isso. Por exemplo, todos os exames complementares fazem parte do prontuário médico. Isso não é uma questão só da medicina do trabalho, só de serviços de empresa, não. Em qualquer lugar é assim, né? Em qualquer atendimento médico, né? O prontuário é a responsabilidade do médico e isso inclui, por exemplo, também os exames ocupacionais. E aí vem até algumas questões relacionadas a isso, quanto à liberação de exame. A liberação de exame médico, para quem quer que seja, tem que passar pelo aceite do médico. É ele que vai liberar esses exames. E o Código de Ética Médica já prevê, inclusive, as situações onde você pode liberar a cópia do prontuário médico do trabalhador, tá? Agora, isso aqui é reforçado também pelo próprio Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética Médica, que no artigo 87 diz o seguinte, parágrafo 2º, o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. Ou seja, se você está num hospital, quem é o responsável pelo prontuário é a instituição. E essa instituição tem uma figura que chama responsável técnico, que é um médico que responde por tudo. Então, na verdade, o prontuário tem que estar sempre sob guarda do médico, tá? Lembrando que, como eu citei por alto, no Código de Ética Médica prevê que você libere cópias de atestado médico, cópias do prontuário médico em 3 situações. Com autorização expressa do paciente, ou no caso do trabalhador, para a defesa do próprio médico ou por determinação judicial. Não existe liberação de prontuário médico em outra situação. Tá? Bom, indo adiante, falando do PCMSO, então, né? E aqui vem uma coisa muito importante. Qual é o objetivo do PCMSO? Proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais. Vocês estão vendo uma telinha minha do lado aqui? Não, né? Deixa eu baixar aqui pelo sim, pelo não. Bom, o objetivo do PCMSO é proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais. Aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, eu falo de empregado. Então, o terceiro, né, por exemplo, o empregado terceirizado, subcontratado, ele não faz parte do meu PCMSO. E o objetivo do PCMSO é em relação aos riscos ocupacionais, ou seja, aquilo que advém de algum agente físico, químico, biológico ou de alguma outra situação relacionada ao trabalho. Portanto, questões de saúde coletiva não são tratadas no PCMSO. E isso não é um problema, porque a própria NR7 define que o PCMSO é parte do conjunto de ações da organização no campo da saúde do trabalhador. Ou seja, é importante que o PCMSO seja dos meus empregados, mas a minha empresa tem que ter ações no sentido de verificar como é que está a saúde do trabalhador, dos meus terceiros, dos meus subcontratados também. Ela não vai incluir isso no PCMSO, mas ela pode fazer ações nesse sentido, né? Assim como pode também, é importante que a empresa faça, sempre possível, ações no sentido de medicina clínica, medicina assistencial. Por exemplo, eu quero fazer um programa de controle de hipertensão arterial na minha empresa. Excelente.
Isso é função do médico do trabalho, ele deve estimular isso nessa visão de saúde de modo integral. Entretanto, isso não vai ser colocado no PCMSO. Isso pode ser feito um programa à parte. Eu entrei no Ministério em 1998 e antes eu trabalhava numa estatal e lá nessa empresa eu tinha o PCMSO e tinha também o que chamava de PST, que era o Programa de Saúde do Trabalhador, onde eu colocava todas essas outras ações que não específicas relacionadas aos riscos ocupacionais, certo? Bom, e o planejamento do PCMSO, então, ele passa por algumas fases, né? Doutor Carlos, Pois não? só uma dúvida. Isso nada impede que a empresa tenha o seu plano, né, de qualidade de vida, o seu programa de campanhas, etc., Sim. específico para o teu PCMSO, mas que durante as suas ações eles convidem suas empresas terceiras para estarem participando de vacinação, de palestras. Com certeza. Exato. Né? Exatamente. É isso que eu estava citando, Jaqueline, que são as ações que o PCMSO é parte disso. Tem várias outras ações que você pode fazer e deve fazer, né, de acordo com a disponibilidade da empresa, com as condições da empresa, mas é fundamental que essas outras ações sejam realizadas. Tá? Abrangente. Isso, exato. Só para reforçar, o que eu não vou colocar é, por exemplo, no meu relatório analítico, informações sobre outros trabalhadores. No meu relatório analítico, eu vou falar dos meus empregados, né? Mas é importante essa sua colocação, tá? De desenvolvimento de outras atividades, né? E falando do planejamento, então, do PCMSO, né? Ele deve, como eu já citei antes, descrever os possíveis agravos relacionados aos riscos, né? Isso não existia na NR7 anterior, mas agora nós trouxemos isso. Ele deve planejar os exames médicos, clínicos e complementares. No passado, era só isso que a gente olhava no PCMSO. Deixa eu ver quais são os exames que o PCMSO está solicitando, né? Ele vai muito além disso, mas isso é uma parte importante do planejamento. Ele deve agora conter os critérios de interpretação e planejamento das condutas, ou seja, eu coloquei lá que tem que ser feito audiometria para alguns trabalhadores. Qual o critério que eu tenho para interpretar esses exames e qual a conduta a partir daí? Isso é uma definição de quem? Do médico do trabalho, que é o responsável pelo PCMSO. Ele vai ter que colocar essas informações no seu programa. Além disso, ele tem que ser cumprido por todos os médicos que realizarem os exames. Às vezes, o médico que realiza o exame não é médico do trabalho, às vezes está até, inclusive, em outro município, em outro estado, né? E esse programa ele tem que ser cumprido por todos aqueles que examinarem os trabalhadores daquela empresa. E, por último, eu vou falar mais à frente, ele tem que prever a programação de um relatório analítico sobre o desenvolvimento do PCMSO, e isso eu vou abordar um pouquinho mais à frente, novamente. Falando, então, dos exames médicos ocupacionais, clínicos complementares, aqui eu vou destacar o que mudou, né, nesses exames, né? E eles são os que já existiam antes, admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho e mudança de risco, não mais mudança de função. No caso dos exames admissionais, ele deve ser realizado antes de se iniciar as atividades do trabalhador. Isso todos já sabem, mas é muito comum, né, o trabalhador começar e no dia seguinte fazer o exame admissional. Isso é um erro, né, uma infração, tem que ser feito antes. E uma coisa que nós colocamos agora na NR7 é que exames complementares realizados nos últimos 90 dias podem ser aceitos pelo médico que vai examinar o trabalhador. O que isso traz de importante para a gente? Em grandes empresas, inclusive, é muito comum que você tenha uma troca de um serviço, por exemplo, a empresa subcontratada de limpeza industrial, você tem uma troca de empresa no contrato e os trabalhadores permanecem na troca de empresa e os trabalhadores são praticamente os mesmos. O que acontecia antes? Você fazia todos os exames admissionais e fazia os exames admissionais daqueles mesmos trabalhadores para trabalhar no mesmo local, né, com o mesmo risco, e você tinha que repetir os exames. O que nós estamos permitindo agora é que, se foram feitos exames nos últimos 90 dias, você não precisa repetir o exame. Por que eu digo que você não precisa repetir? Porque isso vai depender da decisão do médico. Se ele entender que aquele exame anterior é suficiente, ele pode utilizar. Ou, se ele entender que ele precisa de um novo, que repita o exame, a decisão é dele. Mas há essa possibilidade de repetir os exames. E não só nessa situação. O trabalhador vai ter que fazer um raio-x. E ele já tem um raio-x que ele fez semana passada, porque esteve na emergência ou algo parecido. Não tem problema, ele pode ser utilizado a critério do médico. Tá? Os exames periódicos, o que a gente tem de importante, né? O exame passa a ser anual
para empregados expostos a riscos ocupacionais e para portadores de doenças crônicas que aumentem a suscetibilidade a tais riscos. O que isso quer dizer? E qual foi a alteração? Na NR7 antiga, qualquer doença crônica tinha que ter o exame anual. Agora, se essa doença que o trabalhador tem, ela não tem relação com os riscos que existem no ambiente de trabalho, não há necessidade de ser feito anual, né? Agora, você tem, por exemplo, um problema hepático, né? Um problema no fígado, e você vai ter uma exposição, mesmo em valores muito, muito baixos, de agentes hepatotóxicos, né, que podem lesar o fígado. Opa, ele tem uma doença crônica e aumenta a suscetibilidade para a exposição a agentes químicos, então eu vou fazer o exame dele anual, certo? Agora, para os demais, será sempre a cada 2 anos, não tendo mais também aquela questão de idade, né, que a gente considerava na NR7 anterior, né? Além disso, no caso de retorno ao trabalho, quando que ele é feito? Quando o trabalhador se ausenta por 30 dias ou mais com doença ou acidente, e aqui teve uma alteração, foi excluída a necessidade desse exame após o afastamento por parto. E por que isso? Na verdade, isso foi uma solicitação da bancada dos trabalhadores no GTT, né, no grupo de trabalho tripartite. Por quê? É muito comum que a mulher, quando tem essa possibilidade, ela tira os seus 120 dias de licença maternidade e emenda isso com as férias, sempre possível, né? E o que acontecia antes? Ela tinha que retornar, fazer o exame de retorno ao trabalho e aí sim se afastar. E há um momento, inclusive, que dela de deslocamento difícil em algumas situações, e qual o benefício que isso trazia para a trabalhadora era mínimo, né? Então, na verdade, foi uma solicitação da bancada dos trabalhadores que foi aceita, e nós excluímos, então, esse exame de retorno ao trabalho no caso de parto. Se houve algum problema durante a gestação ou pós a gestação, o médico que está acompanhando a própria trabalhadora já vai dar uma solicitação de afastamento ou algum tipo de cuidado especial. Então, não há nenhum risco maior para a trabalhadora, nesse caso, né? No exame demissional, isso deu uma discussão muito grande, quanto que você faz, e acabou, conseguimos fechar nesse texto, que o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias, contado do término do contrato. Várias opções foram pensadas, existem problemas jurídicos e legais, então, nós definimos, então, que o exame demissional tem que ser feito até 10 dias após o término do contrato, certo? E, por último, a mudança de risco, isso aqui é uma coisa interessante, sempre que houver mudança de risco ocupacional com ou sem mudança de função. Exemplo assim, clássico, né? Você tem um operador de máquinas num setor e ele é transferido para outro setor onde ele vai continuar como operador de máquinas. Mas existe uma mudança de risco, os agentes são diferentes, né? Em um local ele não tinha agentes químicos, no outro local ele tem. Então, se houve essa mudança de risco, mesmo não mudando a função, ele tem que fazer esse exame. Por outro lado, se ele é operador de máquinas no setor e ele é promovido, por exemplo, e vai ser supervisor, estando exposto à mesma situação que ele estava anteriormente. Houve uma mudança de função sem mudança de risco. Então, não há necessidade de realização desse exame, certo? Agora, tem um detalhe aqui, que é da nova NR7, que é muito importante, que eu gostaria de destacar para vocês. A NR7 determina a realização de alguns exames complementares. Audiometria, raio-x, os exames de sangue, né, os indicadores biológicos de exposição, esses exames já estão previstos na própria NR7. Mas outros exames complementares, além dos previstos na NR7, também podem ser realizados, mas devem estar relacionados aos riscos identificados no PGR e devem ser justificados no PCNSO. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o trabalhador está exposto a agentes químicos hepatotóxicos, né, que podem lesar o fígado. A NR7 não traz nenhuma informação sobre exames a serem realizados, mas eu quero realizar enzimas hepáticas, TGO, TGP, prova de função hepática, eu posso solicitar alguns exames. Por quê? Porque eu quero avaliar esse trabalhador de um modo mais detalhado, porque ele está exposto a esse agente hepatotóxico. Não tem problema, isso está identificado no risco. Eu vou colocar no meu PCMSO que eu estou solicitando, pedindo esses exames em relação àqueles riscos citados no PGR. Tá? O que eu não vou estar colocando aqui, o que eu não vou estar colocando no PCMSO são exames complementares que não têm relação com risco, como nós já citamos anteriormente. Eu quero fazer a glicemia,
né, de todos os trabalhadores. Quero avaliar como está a glicose de todos os trabalhadores. Excelente, ótima ação do ponto de vista de prevenção. Mas isso não está relacionado a risco. Portanto, isso não faz parte do PCMSO. Não vai entrar também. Os resultados não entrarão no relatório analítico. Agora, o que define isso não é o agente, não é o exame em si. Eu citei o caso da glicemia, né, que é a avaliação da glicose, de açúcar no sangue. Em alguns casos, isso pode estar relacionado ao risco. Por exemplo, eu tenho trabalhadores em atividade em altura, e eu quero saber se meus trabalhadores são diabéticos ou se eles fazem hipoglicemia, então eu posso solicitar, colocar no meu PCMSO a realização de glicemia ou de curva glicêmica, algum exame específico, porque está relacionado a um risco. Qual risco? Os riscos associados ao trabalho em altura. Então, tem que ficar muito atento para isso. E isso foi uma coisa importante, porque é muito comum, e a gente vê isso em fiscalização, você pega um PCMSO e tem lá uma lista de exames, né? Glicose, colesterol HDL, ureia, creatina. O que isso tem a ver com o trabalho? Nada, né? Então, às vezes, o PCMSO fica grande, o trabalhador faz vários exames e nada relacionado à saúde ocupacional, e às vezes ele está relacionado, está exposto a um agente químico, e aquilo não é feito, né? Aquele exame específico, aquele indicador biológico não é solicitado. Então, a gente, para normalizar isso, nós definimos que esses exames que vão estar no PCMSO são só aqueles associados ao risco, certo? Bom, e o que o médico deve fazer se suspeitar da ocorrência ou agravamento de uma doença relacionada ao trabalho? Em primeiro lugar, ele tem que informar a organização e ao responsável pelo PGR para a reavaliação do risco. Foi aquilo que eu citei lá no início, né? Eu já descobri que tem um trabalhador que tem alguma doença, né, que tem alguma coisa alterada, né? Ou ele agravou uma doença, eu tenho que informar a organização e informar o PGR. Nesse caso, você sempre preserva o trabalhador, né? Você vai informar que em tal setor houve o aparecimento de um caso ou há um caso de uma lesão renal, e você vai avaliar se tem algum risco associado a essa alteração do trabalhador, né? Além disso, ele tem que examinar o empregado e explicar o resultado do exame e a conduta que será tomada. A princípio, você nem precisava escrever isso, né? É função do médico examinar o trabalhador, explicar o exame e o que vai ser feito a partir dali. Infelizmente, a gente conversa com os trabalhadores, principalmente quando eles coletam alguns exames, e eles falam assim, eu fui lá, pediram para eu fazer urina num potinho no final do expediente, mas não sei muito bem para quê, não. Né? E o que nós deixamos de modo muito claro é que o médico tem que explicar para o trabalhador, examinar o trabalhador e explicar, quando chegar o resultado, o que foi que ele fez e qual foi o resultado daquilo, e o que vai ser feito a partir daí. Isso é um item da NR7. Né? E também, ele tem que considerar a necessidade de avaliar outros empregados. Se um trabalhador do setor específico tem alguma alteração, eu tenho que chamar os outros, né, para dar uma avaliada neles também. E isso é previsto também na nova NR7, certo? E, no caso, a organização, o que ela deve fazer nessa situação? Emitir a CAT, quando for o caso, afastar o empregado, se necessário, nem sempre uma perda auditiva, por exemplo, você não vai ter, na maioria dos casos, que afastar o trabalhador, encaminhar a previdência, se o afastamento for maior do que 15 dias, e reavaliar o risco e as medidas de controle. Isso que é o importante nesse slide. É que, tendo alguma alteração, é obrigação da empresa fazer uma reavaliação dos riscos através do seu pessoal de segurança. Né? Eu vou falar agora um pouquinho sobre documentos. Tá? Eu já falei alguma coisa sobre o prontuário, mas vou falar sobre documentos. O PCMSO. É interessante que na NR7 atual, assim como na antiga, não existe nenhum lugar dizendo que você tem que ter um PCMSO escrito. Como você tem hoje na NR1, quando fala do inventário de riscos, e do plano de ação, né? Ou que você tem na época do PPRA, dizia que você tinha um documento básico do PCMSO, não existe na NR7, não existia também no passado, um documento básico do PCMSO. Então, teoricamente, não existe a exigência, a obrigação legal de você ter um documento chamado PCMSO. Mas, na prática, você precisa desse documento. Né? Você apresenta para a fiscalização, você apresenta para a justiça, seja um documento impresso, ou seja, ele até mesmo em formato digital, mas você tem que ter esse documento acessível e disponível também para os trabalhadores. Né?
Além disso, você tem o atestado de saúde ocupacional, que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante, tem umas alterações importantes. O relatório analítico é o outro documento que você tem. E, por último, o prontuário médico, né? O prontuário médico eu já citei anteriormente, já comentei um pouco. Agora nós vamos falar, então, sobre o atestado de saúde ocupacional e o relatório analítico. O ASO, ele deve conter razão social, CNPJ, nome do empregado, CPF, sua função, e aqui vem uma alteração importante, a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico. Ou seja, não é o que estava antes. Tá? O que a NR7 antes falava? Ela chamava de risco, né? Qualquer risco você deveria incluir no ASO. Então, a princípio, né, existia até uma nota técnica feita por um colega nosso, pelo Ayrton Marinho, um excelente colega, médico também de Minas Gerais, e ele fez uma nota técnica explicando isso, que, de acordo com o que estava na NR7, se você está exposto a um agente químico, ele tem que constar no seu ASO. Agora, você imagina um trabalhador da indústria química, ou de uma refinaria, a quantidade de agentes que ele eventualmente vai estar exposto. Então, você teria que fazer, no ASO, ter uma folha em anexo para citar todos os riscos, como a gente citava anteriormente. Agora, não. Agora, você vai falar do fator de risco identificado e classificado no PGR, que necessite de controle médico. E aí eu vou explicar a diferença disso. Vou citar um exemplo. Você tem no laboratório da empresa um frasco de benzeno com 10 ml. Esse frasco ele é utilizado uma vez por semana numa reação química qualquer, onde o trabalhador pega aquele frasco, leva numa capela com todos os equipamentos adequados, uma capela funcionando de modo adequado, tira 2 gotas daquele frasco, coloca numa solução, fecha o frasco na capela e volta para o armário. Ou seja, existe benzeno? Existe, ele está ali descrito. O PGR vai avaliar e vai dizer, e nós estamos colocando isso no anexo de agentes químicos da NR9, ele tem que dizer, tem benzeno ali. Agora, qual é a exposição? É mínima ou irrisória. Né? Não há necessidade de nenhum tipo de conduta em particular, porque todas as condutas já são feitas com relação àquele procedimento. Tá? A classificação lá no PGR vai ser no nível mais baixo possível. Nesse caso, você vai fazer a dosagem do transtorno glucônico, por exemplo, do trabalhador? Não, você não vai fazer o acompanhamento médico. Portanto, este benzeno não precisa entrar no ASO. Ao contrário, né, de que você trabalha numa refinaria, você trabalha numa usina siderúrgica, que tem carboquímico, você vai ter exposição, aí você vai colocar isso no ASO. Ou num posto de gasolina. A gasolina contém até 1% de benzeno, e aí você vai ter que colocar isso no ASO. Mas, de modo geral, só aquilo que necessitar de acompanhamento médico é que precisa entrar no ASO, certo? E isso foi uma diferença substancial do que a gente tinha antes. Além disso, o PCMSO, o ASO tem que ter a indicação e a data da realização dos exames ocupacionais, como já era anteriormente, e a definição de apto ou inapto para a função. Por que eu destaquei isso? A função de um atestado de saúde é definir se o trabalhador está apto ou inapto para aquela função. Não existe, inclusive, aquela de inapto parcialmente, apto com restrições. Não. Ou ele está apto ou ele está inapto. Não existe uma situação diferente disso. Tá? E aí é importante do que eu estava falando antes. Né? O ASO é um atestado de saúde. É um atestado de risco, como alguns consideram. Eu tenho que colocar todos os riscos possíveis? Não, não é isso. Ele é um atestado de saúde e o objetivo dele é esse aqui, é dizer se o trabalhador está apto ou inapto para a função. Além disso, né, o ASO vai ter o nome e CRM do médico responsável pelo PCMSO, se houver. Às vezes você não é obrigado a ter o PCMSO, como já citamos antes, né? Aí não teria o nome do médico. E a data CRM e a assinatura do médico que realizou o exame clínico, certo? E, falando de documento, então, o último documento que eu vou falar é do relatório analítico. E esse relatório analítico, eu tenho uma série de itens, eu vou só destacar 3 itens que eu considero importantes aqui. Em primeiro lugar, você tem o número de exames clínicos. Isso já existia quando a gente tratava do relatório anual na NR7 anterior. Há também uma estatística de resultados anormais, isso também já era previsto na NR7 anterior, ou seja, se eu fiz audiometria, quantas audiometrias foram anormais entre aquelas que eu fiz.
E uma novidade que a gente traz aqui é o relatório analítico deve ter a incidência e a prevalência de doenças relacionadas ao trabalho. Incidência são casos novos por um número de trabalhadores. Por exemplo, casos novos a cada 100, a cada 1.000 trabalhadores, por exemplo. Aí você tem uma incidência de quantos casos surgiram naquele ano. E a prevalência é aquela situação de que são casos que persistem, ou seja, você soma os casos novos com os casos antigos, numa relação também com 1.000 trabalhadores, por exemplo. E essa informação você tem que ter no PCMSO. Mas, mais importante no relatório analítico, é o que vem a seguir. O médico do trabalho ele tem que fazer uma análise comparativa em relação ao relatório anterior. Isso, na verdade, já se imaginava que no relatório anual do NR7 anterior já deveria ser feito. Eu, em fiscalização, eu sempre falava isso. Eu chegava numa empresa e tinha lá tantos trabalhadores, em tal setor você tinha 10% de trabalhadores com perda auditiva, e aí no ano seguinte você passou a ter 14% de trabalhadores com perda auditiva. Eu perguntava para o colega médico, você comparou isso? Você comparou isso como eu estou fazendo com o relatório anterior? Nunca o médico comparava. O que ele fazia era preenchia aquele quadrinho, entregava uma cópia na ata da CIPA, guardava uma no consultório médico e acabou o relatório anual. Agora não, ele tem que fazer essa comparação com o relatório anterior. E não só a comparação, tem que discutir as variações dos resultados. Se eu tive um aumento, por exemplo, de perda auditiva, como é o exemplo que eu dei, por que será que eu tive isso? Será que houve um turnover naquele setor e saíram trabalhadores sem perda e entraram trabalhadores que já tinham perda? Isso alterou meus resultados? Ou será que houve uma mudança no processo? Chegaram máquinas novas? Então, é importante que o médico faça essa discussão. E essa discussão seja levada para a empresa, para os responsáveis por saúde e segurança da empresa e também para a CIPA, para os trabalhadores. Né? Então, o médico passa a ter uma função de gestão nisso de um modo mais importante do que ele tinha antes. Como eu disse, ele simplesmente antes dava os números, entregava para a empresa e para a CIPA. Agora, não. Ele tem que analisar isso, tem que discutir aquelas alterações e aí, sim, apresentar esse resultado para os trabalhadores e para a empresa. E cabe aos trabalhadores, inclusive à CIPA, cobrar isso do médico. Né? Isso é uma exigência legal agora, a partir da nova NR7. Por último, também para não estourar meu tempo, eu vou abordar aqui rapidamente os anexos. Eu não vou entrar em detalhes, e aí, certamente, quando o colega vai lidar com algumas dessas situações, ele vai precisar adentrar com mais detalhes nesses anexos, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles. Né? Em primeiro, o anexo 1, que fala da monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos. Isso já existia na NR7 anterior e foi aquilo que eu já comentei inicialmente. Né? Nós tínhamos, na NR7 anterior, que é de 1994, 26 agentes que tinham indicadores biológicos de exposição, os IBS. É importante lembrar o que é esse IBE. Ele não é comprovação de doença, ele é simplesmente um identificador de exposição. Muita gente, inclusive, defende que isso aí é mais uma questão de higiene ocupacional do que saúde do trabalhador, porque vai falar da exposição. E nós tínhamos, então, 26 agentes que eram verificados e o valor de referência desses IBS, que vieram da CGH, eram de 1994. Nós não tínhamos nenhuma alteração desde então. O que nós fizemos? Nós fizemos uma revisão disso. Quem comandou isso foi o professor Tarcísio Buschinelli, que é um toxicologista aposentado da Fiocruz, da Fundacentro, junto com representantes dos trabalhadores e empregadores, né? Nós fizemos uma revisão disso e passamos esses indicadores biológicos para 45 e atualizamos todos os valores de referência. Alguns desses já entraram em vigor, tá? Mas alguns desses novos valores têm prazo, e no anexo 1 a gente identifica isso. Alguns deles têm prazo para entrar em vigor. Isso tem uma explicação técnica, né? Porque às vezes você precisa de equipamentos novos, procedimentos novos para realizar aquele exame. Então, foi dado prazo, que pode chegar até 3 anos em alguns indicadores, mas foi uma mudança substancial com relação ao indicador biológico nesse anexo 1. O anexo 2, da parte de controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados, a questão do ruído,
Nós não fizemos muitas alterações, nós não tivemos, na verdade, tempo para poder discutir mais essa questão. Nós fizemos algumas alterações, como, por exemplo, bem pontuais, como, por exemplo, nós tiramos da NR aquele exame que era feito 6 meses após a admissão, né? Você faz o admissional, fazia 6 meses, e a partir daí anual. Nós tiramos esse exame dos 6 meses, porque ele não tem mais nenhuma fundamentação técnica para que ele seja realizado, então nós excluímos, mas não fizemos muitas alterações nesse anexo. O anexo 3º teve uma alteração fundamental, que é de controle radiológico e espirométrico da exposição a agentes químicos, ou basicamente raio-x e espirometria na exposição a poeiras, foi basicamente isso. E o que não foi feito? Quem conduziu isso foi também o colega da Fundacentro, o médico da Fundacentro, Eduardo Algrante, e a grande novidade disso é o seguinte: antes nós falávamos, a aerodispersóides fibrogênicos você tem que fazer a cada ano, o raio-x a cada ano, aerodispersóides não fibrogênicos a cada 2 anos. Isso mudou. Agora você faz de acordo com o nível de exposição. Se o trabalhador está exposto a mais de 100% do léu para aquele agente, ele vai ter que fazer anual. Se ele está lá no outro extremo, a exposição, mas abaixo de 10% do léu, ele vai ter que fazer esse exame a cada 5 anos. Então, nós fizemos um escalonamento do exame radiológico de acordo com o nível de exposição do trabalhador. E isso foi um ganho muito grande, para parar de fazer alguns exames que eram desnecessários, inclusive expondo o trabalhador a exame radiológico sem necessidade, né? O anexo 4 foi um anexo novo, trata do controle médico ocupacional de exposição a condições hiperbáricas. Isso aqui também tem um detalhe muito interessante. Nós trouxemos lá do anexo 6 da NR15, lá que se tratava de controle médico da exposição hiperbárica. Não só a parte de controle médico, como também a parte de segurança. E, por incrível que pareça, acho que muitos sabem, o que estava lá no anexo 6 da NR15 foi escrito em 1983. De lá para cá não tinha havido nenhuma mudança, nenhuma alteração nesse texto. Muito do que estava lá não era mais aplicável tecnicamente. E muita coisa nova que surgiu nessas décadas, nessa atividade que é tão importante, que é a atividade de mergulho e a atividade em tubulões, né? Muita coisa nova não era prevista lá. Então, nós fizemos uma revisão disso e trouxemos aqui para a NR7 essa questão da exposição a condições hiperbáricas. E, por último, eu tenho um interesse particular com relação à questão de câncer. Eu fui também coordenador da CNPBZ, Comissão Nacional Permanente do Benzeno, e nós criamos esse anexo, controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e a radiações ionizantes. Nós trouxemos para cá o começo de uma discussão sobre essa questão de câncer relacionado ao trabalho. Isso é uma coisa que tem, mundo afora, uma importância assim, imensa. E aqui no Brasil, a gente não dava o devido valor a essa situação. Só para a informação de vocês, na Europa, por exemplo, o câncer relacionado ao trabalho é o que mais mata os trabalhadores nos 27 países da Comunidade Europeia. Mais do que acidente, mais do que intoxicação, é o câncer. O câncer é o que mais mata trabalhador, e a gente sabe que um grande problema é que, geralmente, o câncer aparece alguns anos, ou às vezes muitos anos após a exposição. Então, por isso que a gente não tem essa visão, né, como tem do acidente de trabalho, que acontece, você tem a visão no exato momento do que aconteceu, mas no caso do câncer, a gente perde um pouco essa visão. E como nós temos dificuldades, inclusive, de registro do Brasil, né, a gente sabe que a gente perde muito casos de câncer. A gente sabe que câncer de pulmão no Brasil, por exemplo, é um absurdo, né, comparado a níveis internacionais, e muito disso está relacionado às questões de trabalho. Então, nós trouxemos esse anexo para começar a discutir, e vamos agora, na NR9, colocar um anexo específico sobre substâncias químicas cancerígenas também, né? Bom, esses são, então, os 5 anexos. Eu não vou entrar em detalhes, como eu já disse, porque, à medida da necessidade, certamente os colegas vão avançar e vão buscar esses anexos para maior informação. Bom, na verdade, Jaqueline, era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu fui bastante rápido, certamente eu teria muito mais a poder falar com vocês, mas me coloco aqui à disposição para perguntas e para qualquer tipo de complemento que eu possa fazer aqui com relação à minha apresentação.
Obrigado a todos Muito aí obrigada, pela doutor paciência. Carlos. Muito, muito boa a apresentação. Tem gente já botando, mas já tem algumas perguntas aqui. O Lucas Ferraz, ele perguntou como fica o arquivamento dos exames aproveitados naquele prazo lá de 90 dias, sendo que o colaborador ele não está em guarda de uma clínica ocupacional ou do médico do trabalho. Como fica o... Bom, a guarda de exames, o exame ele passa a fazer parte do prontuário médico. Então, ele vai para o prontuário médico. E lá que ele vai ficar guardado. Sendo que a própria CLT já define isso. O trabalhador tem que ter uma cópia dos seus exames, né? Então, se ele tem o laudo do raio-x, por exemplo, ele tem que ter uma cópia do exame. Mas quem faz a guarda é o médico do trabalho, porque ele vai ficar dentro do prontuário médico. Se foi isso que eu entendi da pergunta, né? Essa colocação que eu entendi que eu também entendi isso contigo. Ele fez uma clínica particular, ele tem o exame dele, o médico do trabalho tira uma cópia e arquiva no prontuário do funcionário, né? Eu entendi Exato. isso. Isso mesmo. O Clay Rodrigues, ele perguntou, doutor, o senhor falou sobre aptidão e inaptidão para trabalho. Isso se aplica ao trabalhador que irá realizar trabalho em altura? No caso, se ele puder executar todas as tarefas em chão e não puder somente trabalhar em altura, como é que fica? Aí ele botou assim, em caso de gás, trabalho com 2 tipos de gases, dependendo do risco possível existente, deve ser aludido em PCMSO. Acho que ele fez duas questões na mesma pergunta. Respondendo a primeira, e foi muito bem colocado, agradeço ao colega que fez essa pergunta. Uma novidade também que tem na NR7 é o seguinte, situações onde o trabalhador precisa de uma autorização específica do ponto de vista médico, o ASO deve contemplar isso, como já fazia, por exemplo, com relação ao trabalho à altura. Então, você vai estar apto para a sua função, mas pode não estar apto para trabalho à altura. Você pode ser um soldador, mas não pode estar trabalhando em altura. E o que nós trouxemos de novidade agora, inclusive, é que outras situações também, e eu vou citar um exemplo previsto lá no anexo 5, trabalhador com radiação. Em algumas situações, em alguns locais, né, se é um local, se ele tem um trabalho numa área controlada, ele precisa de uma autorização médica para trabalhar lá. Então, o ASO também vai ter essa informação. Se ele não tiver essa informação, ele pode estar apto para trabalhar. Eu vou citar um exemplo. O trabalhador tem crise convulsiva. Então, ele não pode trabalhar numa área como essa, seja trabalho em altura ou seja trabalho junto com radiação. Então, ele vai estar apto para outras atividades, fora daquela. Existe algum caso no qual o ASO pode ser dado aptidão com restrição para desenvolvimento da função? Acho que já foi respondido, né? Eu gostaria só de reforçar, Jaquim, uma coisa que é o seguinte, né? Como eu disse, não existe esse apto com restrições. Isso não está previsto na norma, né? O que precisa? Você tem um trabalhador que ele não pode... Vou citar um caso bem prático. Um soldador, né? Você tem um soldador e ele está com algum tipo de lesão que ele não pode fazer solda. Ele está com uma tendinite, ele não pode soldar. Agora, ele pode, por exemplo, se está dentro do perfil profissográfico dele, se está dentro da atividade dele, ele fazer uma parte de separação de solda, por exemplo, para os outros soldadores, ele pode exercer, porque está previsto na função dele aquela atividade. Se não está previsto, aí tudo bem. Se a função dele é só fazer solda e não está discriminado, né, no perfil profissográfico dele, que ele tem essa outra possibilidade, aí ele tem que ser afastado do trabalho mesmo. Okay. O Geraldo Ferrão, ele fez o seguinte questionamento. No anexo 13A, a gasolina ela não é considerada cancerígena, dependendo da porcentagem do percentual de benzeno. Diante do exposto, pergunto, como não é um risco, deve ser lançado no PGR, gasolina, sem risco cancerígeno e sem risco de alergias? Não, né? Acho que tem algumas informações aí que estão um pouco truncadas, né? O anexo 13A, inclusive, ele foi revisado agora, ajustado para a nova NR1, mas ele não foi alterado, vai ser em breve, mas, assim, o benzeno, ele é uma substância reconhecidamente cancerígena pela IARC, que é o órgão da OMS que define isso, e pela nossa LINAC, que é a Lista Nacional de Agentes Químicos Cancerígenos para Humanos, né, que é de 2014. Então, o benzeno ele é um produto químico cancerígeno.
em qualquer situação, inclusive naquela que eu citei, que você tem lá um frasquinho, que tem lá o benzeno guardado, ele continua sendo agente químico cancerígeno. A questão é o modo de exposição, a quantidade, né, utilizada, a exposição que existe ali é irrisória. Portanto, ele não entra no ASO, o que não quer dizer que ele continue, que ele deixe de ser um cancerígeno. Ele sempre vai ser. Na gasolina, então, não há nem que se falar. Geralmente, a gasolina tem entre 0,6% e 0,8% de benzeno. É muito benzeno. Ele sempre vai ser considerado uma questão, uma exposição a agente químico cancerígeno. Tem muitos elogios, excelente, muito bom, excelente apresentação. Obrigada, doutor Carlos. O Manuel falou aqui que uma contribuição riquíssima. Se não fosse suficiente a excelente palestra, né, ele ainda iniciou com assuntos que merecem muita atenção dos prevencionistas, que é, né, as revisões das normas, né? Acho que tem mais uma pergunta aqui. Muito bom, excelente. A Vitória perguntou aqui, doutor, já trabalhei em uma empresa que depois de 15 dias já trabalhando, que me encaminharam para a realização dos exames admissional. Essa procedência é errada, né? Totalmente errado. Né? Se fosse no dia seguinte, como eu citei, já estava errado. Né? Infelizmente, algumas empresas tomam como padrão o errado. Né? É um erro e havendo uma fiscalização, vai identificar isso e vai ser lavrado o auto pertinente. Né? Com certeza. Só aproveitando a deixa, isso é um risco para a própria empresa. Porque, às vezes, o trabalhador não estava apto para aquela função. Então, na verdade, é um risco para a própria empresa, que não tem por que ela correr. Eu acho que até com E-Social agora, quando você colocar data de demissão com data do ASO, o próprio E-Social já vai... Não, o auto sai de Brasília, nesse caso. Né? Você bate lá a informação e já autua a empresa. Nesse caso, hoje já não pode mais. Pois é. Fábio, tu quer falar alguma coisa? Eu posso continuar aqui com as perguntas? Eu quero fazer uma pergunta aqui, não estou me aguentando aqui, viu, Jaqueline? Primeiro, doutor Carlos Eduardo, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. E uma constatação, né? Eu acho que ficou muito bacana quando a NR7 ela traz o que eu chamava de encheção de linguiça médica, que é os exames de qualidade de vida, exames que muitas vezes não estavam relacionados também a nenhum risco ocupacional que o empregado estava exposto. Isso acontecia muito, e não vou dizer a verdade que ainda acontece muito, doutor, principalmente quando a empresa é pequena e não tem, às vezes, um médico coordenador do PCMCO interno. E ele contrata uma clínica, que em tese é uma clínica especializada, ela é especializada em medicina do trabalho, mas ela faz uma série de outros exames. E aí você acaba não tendo, entre aspas, um filtro técnico. Então, o que é aquela clínica, que obviamente ela também vende, é um serviço, né? Ela acaba enxertando dentro do PCMCO ou no ASO daquele colaborador, muitas vezes administrativo. Eu já vi casos aqui, doutor, de trabalhador administrativo com 16 exames ocupacionais relacionados na função, relacionados para o ASO de aptidão, que em tese, né, uma função administrativa sem nenhum risco, seriam exames muito básicos, né? E o exame o exame clínico, né? Então isso acho que foi um ponto muito positivo, né? Que veio aí para não só desonerar, mas tornar com mais seriedade, né? O processo de você qualificar o exame, identificar o exame correto para o risco que o trabalhador está exposto, né? Então acho que parabéns a vocês que tiveram essa visão e esse entendimento, né? De que isso na base é ruim, porque isso toda vez que acontece essa disfunção, doutor, para a gente que é profissional da saúde e segurança é ruim, porque o empregador olha para aquilo ali, vê que não faz sentido, né? E aquilo que não faz sentido em uma coisa, ele acaba generalizando. Então isso não faz sentido nada, né? Então eu acho exatamente. Que exatamente. Você tocou um ponto fundamental, que é exatamente isso. A gente quer valorizar essa questão da técnica. Eu confesso que a gente deixou muita coisa na parte de saúde do trabalhador e higiene ocupacional, na nossa normatização, a gente ficou parado durante décadas, e a gente conseguiu retomar isso agora, e tem a ver com isso que você está falando. E aí eu acrescento duas coisas. Quando o médico coloca no seu PCMSO, por exemplo, PSA, um programa de exame de próstata, por exemplo, ele vai lá e coloca no PCMSA. Se eu chego para fiscalizar uma empresa e um trabalhador não fez PSA, eu posso autuar.
porque não tem nada a ver com o trabalho, mas o médico incluiu no programa. Então, a partir daquele momento, ele passa a ser obrigatório e eu posso autuar. E, corroborando isso que você está falando, eu vou até falar uma coisa que é até ruim de falar, mas é verdade. Eu constatei, por exemplo, empresas que prestavam serviço nessa área e que não cobravam PCMSO. Sabe por quê? Porque ganhava dinheiro no exame. No exame. Fazia tanto exame, fazia hemograma, colesterol, o exame de urina de todo mundo, uma vez por ano, o lucro dela vinha daí. É isso que realmente que a gente quer acabar com esse tipo, porque, como você falou, isso enfraquece a saúde e segurança do trabalho. Sem dúvida, doutor. E o médico escreveu, desculpa, o médico escreveu isso, tem que fazer. Quem vai dizer que não? O dono da empresa? Você, o engenheiro de segurança, o técnico? O médico é o especialista. O médico assinou, está escrito, né? E ele que assina o programa. Exato. Então, essa prática, eu acho que agora foi muito bacana, porque enxugou, né? Deixou ali, de fato, o que é necessário. E Exato. outro ponto que eu achei bacana também, doutor, assim, destaque, né? É a questão do relatório analítico, você ter que prever o estudo epidemiológico. Né? O estudo epidemiológico ocupacional sempre foi muito raso. Né? As taxas de prevalência, principalmente prevalência, incidência até a gente já tinha alguma coisa, mas taxa de prevalência e incidência no estudo toxológico ocupacional, às vezes era muito superficial quando tinha, né? Então, agora, dentro do relatório analítico, né, você ter necessidade de prever esse estudo epidemiológico ocupacional, prevendo, no minimamente, essas duas taxas e qualificando elas, eu vou conseguir rodar o PDCA e ter o meu próximo programa muito mais assertivo. Perfeito. Então, ficou muito bacana, acho que foi um ganho aí, principalmente para a perspectiva de gestão, né, do processo, muito interessante. Exato. E linka, Fábio, com o que ouvimos ontem com relação ao sistema Ser Vivo e linkar com a 45.001. Exatamente. Nós estamos em processo de certificação da 45.001 e lá fala. Então, assim, todos esse relatório hoje, a empresa ela já tem que análise crítica. Então, já é levado para análise crítica da alta direção, com a CIPA e com os empregados. Então, isso na 45.001 já acontece. Né? Então, as empresas que estão em processo já estão com isso redondinho, porque já retroalimenta vai cobrado. Já retroalimenta o sistema. Um sistema de gestão já redondo. Doutor, a Marcele está perguntando que nos casos onde a contratante exige que os empregados de uma contratada realizem alguns exames complementares que não têm relação, de fato, com os riscos existentes. Como colocar no PCMSO? Repete para mim, ela exige... Eu entendi assim, eu sou a empresa X, estou contratando a empresa Y. No meu sistema, eu peço alguns exames complementares, acho que em termos de referência, na contratação lá, mas não está relacionado ao risco. Como colocar no PCMSO a contratada? O problema é o seguinte, na verdade, a empresa contratante ela não pode ter esse tipo de interferência no programa do outro. Na verdade, ela vai dizer quais são os riscos, ela vai ou ela vai dar a informação da análise de risco, né, com nível de risco, ou vai liberar que a empresa contratada faça a sua própria análise, mas ela não pode ter essa interferência de dizer faça este exame ou faça aquele exame. Isso, na verdade, não é competência da empresa contratante. Né? O que pode ter, dentro daquilo que a gente conversou, é uma relação entre as empresas e ter uma conversa entre os médicos coordenadores do PCMSO e falar assim, olha, a gente utiliza na nossa empresa tal tipo de procedimento, avalie se não deve ser colocado no seu. Agora, se não tem a ver com risco, está errado. Se não tem a ver com risco, está errado, seja no PCMSO da contratante, seja no PCMSO da contratada. Né? Ok. Existe alguma mudança para motorista carreteiro com relação ao exame toxicológico? Não, isso na verdade é lei, né? Isso foge da nossa alçada do ponto de vista de alteração, qualquer alteração normativa com relação a isso. Então não tem nenhuma previsão e nós não fizemos nenhuma citação sobre isso na nova NR7. Não tem alteração. A Mônica Brito ela está perguntando, caso o funcionário ele não compareça para realizar o aso demissional no prazo de 10 dias, como proceder? É um problema administrativo, né? Realmente, você não tem muito o que fazer. O que o médico deve fazer, né? Nada, ele está esperando a pessoa comparecer. A empresa vai ter que buscar
esse trabalhador, né? Vai ter que e comprovar que está tentando buscar esse trabalhador, mas não tem o que fazer, né? Ele pode ter sumido, e acontece isso, eu vi isso várias vezes acontecer. Trabalhador que tem que fugir da região por algum problema pessoal, e ele simplesmente desaparece, a empresa fica com esse pepino na mão, não fechou o demissional, porque o trabalhador não voltou. E não tem muito o que fazer, não. A Lourdinha Ramos está perguntando se é necessário o colaborador que está com perícia agendada no INSS realizar aso de retorno para a empresa antes da perícia. Ele só vai voltar para a empresa depois da perícia. Ele vai fazer a perícia e vai ser apto ou não, né? Aí sim ele vai voltar. Se ele voltar e está dentro daquele prazo, ele ter afastado por mais de 30 dias, vai ter que fazer o exame de retorno ao trabalho, né? Mas não antes, né, da realização da perícia, sempre depois. Tem muitos elogios, doutor Carlos. Obrigado. Tem gente que diz que quer ser igual o senhor quando crescer. Eu sou baixinho, né? Quando envelhecer, pode ser, né? O Clay Rodrigues perguntou aqui, doutor, o GRO da contratante demanda uma série de riscos que são diferentes do meu. Então, ela poderá exigir que o meu PCMSO inclua os exames referentes aos riscos dela? Acho que é bem parecida com a anterior, né? Isso aí é importante, essa pergunta, porque, assim, houve uma mudança de paradigma, né? Então, na verdade, o GRO, você vai analisar o risco como um todo. E foi até bom falar isso, que vai puxar um outro assunto, se você me permitir. Agora, as empresas têm que conversar entre si. Não pode ter riscos diferentes. Estão no mesmo ambiente, não tem por que ter risco diferente. Então, os responsáveis por saúde e segurança das duas empresas têm que entrar num acordo. Tem que se discutir e tentar ver o risco vai ser sempre o mesmo, né? E isso me trouxe uma questão que é importante a gente lembrar também, é o seguinte, no passado até se falava isso, às vezes você tem um PCMSO diferente do que tinha no PGR, no PPRA na época, né? Não, porque o médico entende que isso aqui é diferente, então ele faz um PCMSO diferente. Isso não é aceitável mais. Por isso que hoje, se o médico identificar que tem alguma questão de risco que não foi bem avaliada no PGR, ele tem que interferir no PGR. Ele tem que chamar o pessoal de segurança e falar, olha, espera aí, tem uma questão aqui, pelo meu conhecimento, esse agente é muito mais perigoso do que vocês colocaram e tal, mas você não pode ter um PCMSO descasado do PGR, né? E não pode, como foi a pergunta, ter 2 PGRs descasados no mesmo ambiente de trabalho. Isso aí tem que ser realmente uma questão de gerenciamento, né? Eu acredito que pode acontecer de uma empresa eu contratar um serviço de manutenção específico, e aí essa pessoa, a atividade em si que ela vai executar tem um risco diferente dos meus trabalhadores, né? Mas, mesmo assim, é uma coisa, ele vai ter um risco a mais, mas não necessariamente é igual ao meu. Então, pode ser que tenha riscos diferentes por ter atividades diferentes. Sim. Isso foi importante você falar isso, Jaqueline, é exatamente essa situação. Você traz uma pessoa, um soldador especializado, e ele tem uma exposição diferente, né? Então, você vai ter, para aquele trabalhador, o diferente do restante. O que não pode acontecer é ele chegar e falar assim, não, peraí, o risco aqui, nesse ambiente, é diferente do que você está me avisando. Isso aqui não pode acontecer. Mas isso é verdade, o trabalhador pode vir e a atividade específica tem um risco específico. E aí você vai ter coisas diferentes. É verdade, bem colocado. A Darcilene perguntou aqui agora, caso o colaborador faça uma cirurgia simples, o médico dá 15 dias, acredito, para recuperação, antes de voltar às atividades normais. Ele vai precisar passar pelo médico do trabalho antes? Não, porque aí está dentro dos 30 dias, né? Se ele retornou antes dos 15 dias, não precisa. Sendo que, em muitas empresas, é comum que você tenha esse tipo de solicitação, não tem erro nenhum. Se a empresa definir que o trabalhador, ao retornar, deve procurar passar pelo serviço médico, e às vezes acontece até por questões administrativas, que é onde ele entrega o atestado ou alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Mas não há a obrigatoriedade legal nesse caso. Pois é. A Karine perguntou uma que não está muito relacionada, mas está no ambiente Covid, né? Em relação ao Covid,
que precisa ficar os dias em recuperação, a empresa pode descontar? Eu entendi que ele no caso entendi em que a pessoa está com Covid, ela Sim, vai se sim. afastar, a empresa vai Sim. descontar esses dias? Sim, isso aí eu participei ativamente da elaboração das portarias sobre o Covid, né? É o seguinte, isso, desde o início foi colocado de modo muito claro. É uma situação tão especial que você afasta pessoas que não têm sintoma nenhum. O contatante de caso confirmado é afastado, ou seja, a pessoa que não tem doença, não tem sequer sintomas, né? Você afasta essa pessoa. E está lá na portaria de modo muito claro. Esses dias de afastamento são custeados pelo empregador. É diferente de um atestado médico, que é quando você tem uma doença e a empresa aí, pela questão previdenciária, a empresa arca com isso nos 15 primeiros dias. No nosso caso, no caso do Covid, não. A Covid já tem essa determinação legal de afastamento é necessariamente custeado pelo empregador. Desde que seja comprovado o exame que a pessoa realmente testou positivo, né? Não, porque você tem até Não? o contatante. Só Não, com sintomas? Não, nem sintomas. Você tem um caso confirmado na sua empresa e você foi um caso, foi um contatante de caso confirmado. Contato. Ou seja, sim. Você não tem sintomas, você não tem a doença, se você fizer um exame vai vir negativo, mas você tem que ser afastado por motivos de saúde pública. Não é por uma questão de saúde do trabalhador. Protocolo. É um protocolo que é internacional, inclusive, e a gente colocou isso aqui, seguimos o protocolo da OMS nesse sentido. Agora, detalhe só que acho importante, as portarias que tratam disso, que tem uma portaria para o geral e uma portaria para o setor frigorífico, né? Essas duas portarias, elas têm uma validade enquanto existir a SPIN, que é a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, que é decretada pelo ministro da Saúde. E ele decretou o fim da SPIN. Então, essas portarias, a partir do momento que a portaria do ministro fala assim, a partir de agora não existe mais SPIN, e ele parece que ele deu um prazo para isso, né? Acho que de 30 dias, a partir do fim, acabou o SPIN, acabou também essas exigências que existiam na portaria. Isso. Mas aí tem alguns setores específicos que ainda tem algumas normas específicas. Eu acho que no nosso caso, né, Fábio, de Porto, nós temos várias normas da Anvisa que permanecem prevalecem por ter relacionamento internacional, né? Sim. Isso, nós temos um plano de contingência. Sim, eu participei de elaboração de documentos junto com o Ministério de Portos, tem para porto, aeroporto, para a área de saúde, né? Existem tratamentos diferenciados. Isso. Ainda dá tempo para algumas perguntas, né, Fábio? Vamos pegar mais umas duas aí, que eu quero ir para a nuvem das palavras aqui, as pessoas já estão respondendo aí como foi. Bora. Aproveitando a pergunta, caso a empresa não tenha um plano, quando ele retornar do afastamento, é comum ele passar pelo médico coordenador da empresa? Acho que foi semelhante, né? Aqui já foi perguntado. Qual a orientação para a missão de aptidão das atividades críticas no ASO? Sim, e isso foi aquilo que eu citei, que não está na minha apresentação, é que você tem essas atividades críticas, você vai ter que colocar no ASO. E cada NR vai trazer isso. Como o NR de altura traz isso, como eu disse, o anexo 5 da NR7, que fala de trabalho com radiação, também traz isso. Como, por exemplo, com relação ao trabalho em espaço confinado, você pode ter algumas informações, umas exigências com relação à saúde do trabalhador, e aí o ASO deve complementar essa informação, que ele está apto para o trabalho em altura, está apto para o trabalho com radiação. Então, na verdade, o ASO deve trazer essa complementação. Reforçando o que já foi dito, isso não tira não tira a aptidão do trabalhador, mas é uma coisa específica para aquela atividade que é considerada crítica. O Ranulfo perguntou aqui, a empresa dele tem grau 2 e ele está prestando serviço a uma empresa que tem grau 4. A empresa dele vai assumir o 4? Vai. O importante é aquela diferença entre trabalho real e trabalho prescrito, né? É o trabalho real. Ele está no ambiente que é atividade 4 e aí ele vai ter que atender todas as questões como se fosse grau de risco 4. E o inverso também é verdadeiro, né, doutor? Às vezes você está em uma empresa que é grau de risco 2, mas a empresa é uma empresa de construção civil grau de risco 4.
e ela vai fazer uma obra dentro daquela empresa grau de risco 2, ou seja, ela tem que manter o grau de risco dela 4, né? Sim, exatamente. Pode ir, Fábio, as duas perguntas, fielmente, mais duas. Pode ir para a rodada lá das palavras. Vamos lá, Doutor Carlos acabou as Eduardo, perguntas? muito obrigado. Acabou as perguntas, Tem Jaqueline? mais umas duas aqui. Posso? Prioriza a mais importante aí, vamos finalizar. A última pergunta aí, eu estou vendo que o doutor Carlos já está cansado já aí. Não, de jeito nenhum. Eu fico até meia-noite, se for possível. Última aí, Jaqueline, para a gente arrematar com chave de ouro aí. Deixa eu ver uma aqui. Vou pegar que está na minha frente aqui. Doutor, parabéns. Quando a pessoa fica afastada do emprego devido a algum problema, essa pessoa pode ser demitida pela empresa se for vista saindo em festas nesse período de recuperação. Isso aí é boa, viu, doutor? O cara dá um atestado médico e se taca para o carnaval. As redes sociais condenam muito o povo, né? Nessa fase, todo mundo posta tudo, a pessoa pode até esqueci que eu estou com o joelho, né? Será que existe isso, né? Durante a época, agora a pandemia, teve muito disso. Trabalhador afastado por Covid e aí aparece, né, viajando. Isso aconteceu. É uma questão administrativa, né? Cabe até, numa situação dessa, até demissão por justa causa, porque houve má fé do trabalhador. Mas é óbvio, então, tem que se analisar a situação, cada caso individualmente. Mas é uma situação administrativa que tem que ser bem pensada, né? Muito obrigada, doutor Carlos. Eu acho que foi excelente, né, a apresentação. Acho que hoje, Fábio, né, muitos elogios. Muito obrigada, doutor Carlos. Extremamente esclarecedor, tá? Eu vi que algumas pessoas ainda perguntaram aqui com relação à lista de presença. Não tem lista de presença, todos os participantes eles vão receber o certificado, certo? E também não teve sorteio, não houve o sorteio. A Navigare disponibilizou 20% de desconto para todos que estão participando do evento. Então, só apresentar o certificado lá na Certificare que todos vão ganhar 20% de desconto, né, no curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança. Tá bom? E vamos responder aqui a pergunta, né? Botar a palavrinha, né, Fábio? Responde aí, Jaqueline. Liga seu celular para aí, responde aí como foi o nosso evento aí hoje para você. O link está no bate-papo e está aqui o QR Code na tela. E o que nós já temos agora, Jaqueline, até agora, ó. Pensa aí as palavras que você achou mais interessante aí, Jaqueline. Esclarecedor, show, sensacional, conhecimento, muito conhecimento. Top, muito bom, proveitoso, excepcional, esclarecedor, sensacional, top. Eu tô sem óculos, eu tô... Tá pequeno mesmo. Show de bola, maravilhoso, proveitoso. Muito bacana, hein, Jaqueline? Muito bacana enriquecedor. ver isso aí, a turma tá gostando demais, sucesso total aí o nosso 4º encontro de SST do Maranhão. E amanhã tem mais, Jaqueline, ó, peguei a programação aqui para a gente revivar, amanhã dia 27, último dia do nosso encontro. Nós vamos ter aqui, né, uma abertura rápida, depois nós vamos ter aqui um case de sucesso em SST com o Marcos Barbosa, engenheiro de segurança do trabalho do Terminal Marítimo Ponta da Madeira, da empresa Vale, apresentando um case de sucesso relacionado a boas práticas de prevenção de quedas. Então, prevenção de quedas aí em trabalho em altura. E vamos ter aqui, Carlos Eduardo, um colega seu, do Ministério do Trabalho, o Mauro Marcos Milha, auditor fiscal do trabalho, vai estar conversando com a gente o seguinte, a nova NR17, ergonomia amanhã, doutor Carlos Eduardo. O que mudou na ergonomia, como fazer ergonomia no contexto do GRO e PGR, o que muda nesse contexto? A gente vai estar conversando amanhã com o Mauro Marques. E quem vai estar amanhã fazendo a moderação aqui, né, Jaqueline? É o Alan Bueno, que estava até por aí ainda há pouco, não sei se o Alan já saiu. Isso, gerente de segurança. Gerente corporativo de saúde e segurança do Matheus, né? Mateus. Grupo Matheus. Muito bem. Jaqueline, muito bacana, hein? Muito bom. Muito bom. Ficamos por aqui, eu acredito já. que Deixa eu ver, assim, 21 horas e 2 minutos. Eu acredito, Fábio, de muitos eventos que eu participei, né? Eu vou dar meu depoimento particular, né? Tratamos tanto da NR1 quanto da NR7. Eu acredito que amanhã na 17 não vai ser diferente.
de uma maneira muito lúdica e didática. Eu acho que assim as pessoas conseguiram associar na prática. E assim, os palestrantes eles foram excelentes, né? Então, eu acho que por isso que a pessoa assim gostou tanto, foi muito, muito enriquecedor. Bacana demais. Eu vou fazer um convite a todo mundo aqui, Jaqueline, abrir as câmeras. Obviamente, a gente não consegue todo mundo, né? Mas vamos fazer um print bacana aqui. Esse aqui vai para o Instagram, hein, Jaqueline? Vamos ver aqui, ó. Vitor já está aí. Vitor, ó, o Vitor aí, ó, meu amigo Vitor, tudo bem, rapaz? Já está de câmera aberta aí. Aristóteles Souza Rodrigues, olha aí, rapaz, doutor Aristóteles. Muita gente bacana abrindo as câmeras aí. O Borges está aí, o Edson Matos aí, Edson, Bruno Leite, muita gente bacana, Jeane está aqui com a gente, Andressa, Rogerson, e aí, Rogerson, faz tempo que eu não lhe vejo, meu amigo, Lucas Carvalho, Éder, muita gente bacana aí, Jaqueline. Vou tentar dar prints aqui. Câmeras que é uma sala, tu viu que tem câmeras que tem uma pessoa só, mas é um grupo aí, ó, de turma alunos, aí, é essa turma que eu vou dar o alô aqui agora, Jaqueline. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp aqui para lembrar o nome do colégio. Peraí. Deixa eu ver aqui, o Carlos... Tá com o nome Carlos César Castilho. Cadê a turma aí, ó? É da Escola Então, Técnica... toda assim, ó. Escola Técnica ETEC, aí, ó, da Ilha Solteira, São Paulo. Parabéns aí, turma. Estão aqui a turma técnica de segurança do trabalho aí. Carlos, obrigado aí, meu amigo, por você estar prestigiando, junto com a sua turma de técnico de segurança aí, novos prevencionistas daqui a pouco no mercado com a gente aí, Jaqueline. Muito bom. Vou chegar uns prints aqui, Jaqueline, para ver se sai todo mundo. Tem muita gente aqui, muita gente participando aqui com a gente. Tirei alguns prints aqui, Jaqueline, não sei se você conseguiu capturar alguns aí também. São 8 páginas, né, que tem aqui. Muito bacana, Jaqueline. Obrigado aí pela condução, excelente condução, brilhante condução. Muito obrigado aí pela parceria. Muito bacana. Eu que agradeço. Muito bacana aí a sua interação. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo, aí pela sua participação, pela predisposição aí, dedicar seu tempo. Edmilson, parabéns aí pela apresentação do case, né? Muito bacana, sucesso aí na VLI. Obrigado à turma do CREA, né? Também esteve aqui conosco no começo, né? Mostrando aí um pouco do trabalho do CREA, o quanto que o CREA também está aproximando da temática de SST. Obrigado aí, Paulo Lázaro, pela parceria conosco aqui mais uma vez no segundo dia. E amanhã, Paulo, vamos fechar com chave de ouro aqui o nosso evento. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui ao longo dessa noite. Nos encontramos amanhã, nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo horário. Tchau, tchau, turma. Fiquem com Tchau. Deus. Obrigada a todos. Um abraço Boa a todos. noite. Pessoal, Obrigado pela um abração. oportunidade. Gente, com Deus. Até mais. O canal já era conhecido pelas antigas civilizações americanas há mais de